capítulo de número 20, as abominações da casa de Israel depois do êxodo. O capítulo 20, na verdade, ele vai abordar um apanhado de toda a história de Israel, desde a saída do Egito, a sua entrada em Canaã, as suas falhas, a sua tirada para o cativeiro, ou retirada para o cativeiro, mas apresenta um retorno no final dos tempos. Verso 1 diz assim: E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor, vós vindes consultar-me? Vivo eu que vós não me consultareis, diz o Senhor. Vamos entender isso aqui. Na verdade, quando ele trata dessa visita dos anciãos, ele fala no 7º ano, no mês 5º. Quando você fala 7º ano do cativeiro, 7º ano que eles estavam no cativeiro. Aí diz que os anciãos se aproximavam dele, diz Ezequiel, para consultarem a Deus. Só que na verdade aquilo ali era uma consulta com hipocrisia, e o próprio Deus vai deixar isso claro aqui. Eles se aproximavam de Ezequiel para consultarem ao Senhor, mas na verdade já tinham seu projeto formado, seu plano formado. Não queriam abandonar as suas próprias ideias e seus próprios pensamentos. Então, na verdade, você verifica aqui que existe um esclarecimento muito amplo do procedimento que eles tinham. Veja no versículo 4. Julga-los-ias tu, ó filho do homem, julga-los-ias, faz-lhes saber as abominações de seus pais, ou seja, os antepassados. E diz-lhes: Assim diz o Senhor, no dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Veja bem, um versículo muito interessante. O Senhor está dizendo aqui que ele, quando trouxe Israel para essa terra, em cumprimento à aliança com Abraão, Isaque e Jacó, ele diz que é uma terra que emana leite e mel. Ele não diz que era uma terra que manava leite e mel ou manará leite e mel. Ele coloca no estado presente, que emana leite e mel. Isso é símbolo de que a terra era mesmo. Quando eles entraram, a terra era próspera. Só que a falta da prosperidade na terra deu-se pelo abandono da lei que aconteceu por parte do povo de Israel. E fala que aquela terra é a glória de todas as terras, ou seja, é a melhor região do planeta. Para quem não entende, o próprio Deus está falando isso aqui. E nós verificamos que no final, no milênio, realmente tudo será restabelecido quando Israel voltar para aquela terra. Mas ali é o ponto central. 7. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus, que foi a saída do Egito e o abandono daquela cultura. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Ou seja, ele está dizendo que o povo dele, que era Israel, já estava misturado com tudo isso no Egito. Mas como ele tinha e tem o nome a velar e a zelar, ele automaticamente tirou o povo de Israel do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Então ele está deixando claramente: se seguissem os mandamentos e ordenanças do Senhor, eles viveriam por essas ordenanças. 12. E também lhes dei os sábados, os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Veja que a questão dos sábados entram aqui, como vai entrar em várias passagens,
e fala que santifica ou separa. Moral da história, não existe santificação sem automaticamente a guarda 2 sábados. E sábados aqui no plural, não quer dizer o sábado da semana, mas os sábados, todos os descansos, todas as formas que envolviam o número 7. 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Veja, mais uma vez ele fala no presente, terra que mana leite e mel. Isso é símbolo o quê? A terra está do mesmo jeito. Vocês é que não estão fazendo e usufruindo desta terra. Aí ele diz mais aqui, ó, levantei a mão para eles no deserto. Outra vez ele fala, e outra vez também ele fala que a glória de todas as terras é ali. E quando se repete muitos textos é porque ele quer chamar a atenção. 16. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, de novo, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, quer dizer, contudo, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos, ou seja, não façam aquilo que os ancestrais fizeram. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, de novo, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Então ele está alertando a questão do passado, da saída do Egito, da falta da guarda. Uma geração morreu, andou 40 anos no deserto porque não guardaram os estatutos de Deus. E aqui ele está dizendo que novamente a história está se repetindo dentro do território de Israel, e por isso eles seriam lançados no cativeiro. E o cativeiro seria, na verdade, uma espécie de Egito 2. Segunda parte, no caso, né? Então ele fala: lancei após as terras. Aí diz aqui, ó: pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não havia de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, no caso o sacrifício de criança, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Olha só o que ele diz aqui. O próprio Deus diz que deu estatutos, né? Ele fala assim: pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons. Aí você fala: mas isso aqui não eram bons? Não. Ele está falando a respeito da punição, no caso da maldição da lei, e os juízos que vinham em decorrência de uma inadimplência para com o tratado com o Senhor. No 24 ele falou: porque não executaram os meus juízos, ó, rejeitaram os estatutos, profanaram os meus sábados. Por isso que ele fala: e os seus olhos se iam após os ídolos. Então, quer dizer, Deus deu aquilo que eles queriam, né? E quando ele fala no 26, ó, e os contaminei em seus próprios dons. O que são os dons? Todas as dádivas que vieram do Senhor para o povo dele, ó, nos quais faziam passar pelo fogo e tal. Quer dizer, eles fizeram tudo o contrário. Mas o Senhor diz, ele que fez, ó, 27. Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor: ainda nisto me blasfemaram vossos pais, e transgrediram contra mim, porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe a dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa. Outeiro alto são os montes, a árvore frondosa são aqueles bosques dos montes, né? E sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. Moral da história: pegaram tudo que Deus deu, no caso, né? Porque toda a prosperidade de Israel vinha da mão de Deus. Eles pegaram tudo isso
e passaram a cultuar outros deuses, outras divindades. 29. E eu lhes disse: que alto é este aonde vós ides? Quer dizer, altos montes, né? E seu nome tem sido Bamá. Bamá significa lugar alto, até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor, vós vos contamineis a vós mesmos, à maneira de vossos pais. Tipo, vocês estão fazendo conforme os ancestrais fizeram. E vos prostituís com as suas abominações? E quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor. No caso, quando vier na sua Bíblia Senhor Jeová, Jeová é o mesmo que Senhor. Por isso que às vezes aparece, outras não. Que vos me não consultareis, ó. Aqui ele está dizendo, ó, vivo eu, diz o Senhor, que vós me não consultareis. Por que ele está falando isso? Porque os anciãos que se aproximavam tanto de Ezequiel aqui, quanto de Jeremias lá em Judá, eles eram hipócritas. Eles vinham, consultavam, falavam, mas na verdade não queriam cumprir os desígnios, né? Então Deus está falando assim, vocês não vão vir mais me consultar não. E o que veio ao Espírito de maneira alguma sucederá, quer dizer, o que vocês planejaram, quando dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra, quer dizer, idolatria. Vivo eu, diz o Senhor, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras as quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Veja que aqui tem alguns aspectos interessantes. Ele diz que vai levar a um deserto dos povos. O deserto dos povos é uma comparação ao deserto anterior que eles passaram. E o deserto dos povos que eles vão atravessar é o cativeiro. E na verdade ele fala que ali vai tratar com eles face a face. E você lembra que o início de Israel, Moisés falava com Deus face a face, não no sentido de ver o rosto, lembra? Mas no sentido da comunhão. E aqui diz que ele vai levar novamente ao deserto, como se fosse uma recapitulação daquele período. 36. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. Ou seja, como eu entrei em juízo no deserto lá atrás, vou entrar agora novamente. Só que esse deserto aqui não é um deserto literal, é o deserto do cativeiro. Então ele está dizendo que vai fazer uma roupagem nova. E tem mais, ó. E vos farei passar debaixo da vara, e vos fareis entrar no vínculo do concerto. O que é passar debaixo da vara? Embaixo do controle. Só que essa vara e esse controle foi executado pelos impérios dominadores. No caso, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e etc. E até ainda vai ter mais à frente, que eu não quero entrar aqui agora. Então ele está dizendo que essa vara de controle, porque com a vara se controla os animais, se controla o gado. Então ele está dizendo claramente aqui que vai trabalhar e vai controlar esse povo, ou seja, o povo de Deus se espalhou, mas ele tem controle. 38. E separarei dentre vós os rebeldes, os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando ele fala não voltarão à terra de Israel, só vão voltar no final dos tempos. Olha aqui. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor, ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Veja que o próprio Deus está mandando-os para o cativeiro para que eles sirvam a esses ídolos. E alguns não entendem. Por exemplo, quando Israel foi mandado para o cativeiro, Deus já os levou para que justamente eles servissem os ídolos. Então é uma imposição e não uma opção. 40. Porque no meu santo monte, que é Sião, no monte alto diz o Senhor, monte alto de Israel, perdão, diz o Senhor, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Então ele está dizendo de um período
em que vai haver um retorno e ele vai solicitar do povo dele tudo isso. 41. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações. Ele está falando de um projeto de retrocesso, de trazer novamente. Só que isso aqui não acabou no cativeiro simples, isso aqui só acaba no milênio, tá? E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, olha só, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos. Ó casa de Israel, diz o Senhor. Então ele fala que tudo isso ele vai fazer por causa do amor ao nome dele. Então, na verdade, não existe uma outra situação, senão um único motivo. Que o único motivo aí é honrar o nome do próprio Deus. Então o profeta destaca aqui enfaticamente que este é o único motivo determinante. O nome do Senhor que não pode ser envergonhado. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. Veja, ele está no norte, porque ele está em Babilônia. Então virar para o sul é virar em direção a Israel, e particularmente para a tribo de Judá e o templo. Então, na verdade, quando ele fala vira para o sul e fala as palavras, e fala assim, contra o bosque do campo do sul, o bosque que ele fala é o arvoredo, ou seja, é símbolo de Sião. E diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. Ele está falando do juízo que viria e veio sobre o reino de Judá. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Ou seja, se Deus iniciou o juízo, só ele pode terminar. Então disse eu, olha o desespero do profeta: ah, Senhor, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Moral da história. Ele está falando tudo isso, são coisas sérias, você verifica, e eles pedem para ouvir, mas quando entra no ouvido deles, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Por isso que, na verdade, ele fala, eles estão me chamando de dizedor de parábolas, ou seja, eles me chacoteiam, eles fazem zombaria comigo, eles dizem que eu sou contador de história, de parábola. Só que os profetas eram desprezados, mas quando o negócio acontecia, aí eles passavam a dar valor àquilo que o profeta falou. E é exatamente aqui. E Deus avisou Ezequiel: cuidado que essa turma vem para você, mas são todos hipócritas. Só querem ouvir, mas botar em prática que é bom, necas de pitibiriba. E aqui nós terminamos mais o capítulo Ezequiel, capítulo de número 20.